Muito boa noite para você. Que bom a gente poder compartilhar esse assunto nesse lugar. Esse assunto ele é muito falado, muito pensado, muito imaginado, em todo lugar, em todo tempo, não é verdade? Eu não sou freudiano que acredita que tudo no mundo gira em torno disso, mas eu penso que isso ocupa boa parte de muitos dos nossos pensamentos. Por quê? Porque a gente vai ver aqui que nós somos seres sexuais, não é verdade? Então por isso eu fico feliz de poder compartilhar com você sobre isso, na perspectiva do manual do Criador, da vida, daquilo que Deus tem para nós nessa área. Então antes de mais nada, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a orar. E um dos pedidos que você vai fazer para Deus agora, ao começar esse tempo, é pedir para que Deus te livre de todo preconceito. Não falo isso somente de forma negativa, mas assim, toda concepção que não está alinhada à palavra de Deus, e também de qualquer tipo de experiência que marcou a sua vida e que te impede de ouvir a Deus e tudo que Ele tem a te dizer sobre esse assunto. Amém? Você topa fazer essa oração agora? Então feche seus olhos agora, vamos orar e logo em seguida a gente vai começar. Pai querido, obrigado. Obrigado, Pai, por estarmos aqui juntos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não nos deixa sem direção, não nos deixa, Pai, sem o que fazer, sem o como fazer. E também o Senhor tem uma promessa, que o Senhor é a certeza de que podemos agradar ao Senhor. O querer e o realizar vem de Ti. Ó Deus, agora em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos livre, Senhor, de qualquer tipo de concepção pré-formada, qualquer tipo de experiência que nos impede de tocar aquilo que o Senhor tem para nós no assunto da sexualidade. Ó Deus, estamos aqui livres de mitos, de tabus, de qualquer tipo de coisa que vem contra o que o Senhor tem para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade e que o Senhor, Pai, possa livremente ministrar aos nossos corações, apesar de mim, que sou imperfeito, apesar de nós, eu e minha esposa, que temos defeitos, mas pedimos que sejamos boca do Senhor e que o Senhor nos cerque nesse ambiente, dando proteção e liberdade em nome de Jesus. Amém. Comecei a orar, só que o meu esboço saiu da tela. Achei de novo. Pronto. Vamos lá, Salmo 110, versículo 3 diz o seguinte: trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. Então fala que essas pessoas vêm trajando vestes santas. Tudo que a Bíblia está dizendo que a gente vai viver, a gente pode viver, sim ou não? Então a gente vai comparecer diante de Deus desde a alvorada em santidade. Colossenses 3,5: portanto, matem os desejos deste mundo que age em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Então, a imoralidade sexual é colocada junto com alguns dos frutos da carne. E um texto que eu gosto muito, 2 Timóteo 2:22 diz: fuja das paixões da mocidade, procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Então eu e a Mariana estamos aqui hoje e nós queremos, pedimos e cremos que seremos usados por Deus para compartilhar com você uma visão bíblica sobre a sexualidade bem resolvida para os solteiros. Eu tenho certeza que a vontade de Deus é que esse assunto, essa palavra, encontre o seu coração hoje trazendo liberdade, trazendo cura, trazendo um novo tempo, trazendo sabedoria, trazendo algo que você vai viver, que você talvez tenha vivido também, muita coisa você já tem vivido pela graça de Deus, e também vai trazer uma autoridade, para que isso que você tem recebido de Deus, você ministre sobre a vida daqueles que estão andando com você. Amém? Então, agora a Mariana vai começar falando esse assunto, falando sobre o que é sexo para Deus. Boa noite, gente. Então vamos lá.
A gente sempre, começando a falar sobre esse assunto, a gente tem começado do lugar certo. A gente poderia falar sobre diversas perspectivas, assim como nós vemos em todos os lugares pessoas falando disso, sobre diversas perspectivas, biológicas, políticas, ideológicas. Mas a gente começa falando sobre o que Deus tem a dizer a respeito disso. E e apesar da sua circunstância, talvez você seja solteiro, talvez você seja separado ou numa outra fase da sua vida, Deus tem algo a dizer acerca da sua sexualidade. Não importa a situação em que você esteja. Então, o que é sexo para Deus? Primeiro, a relação sexual é um ato que une vidas. Une, fala comigo, une. A relação sexual é um ato que une vidas. Gênesis 2, 24, a gente vê isso. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Mateus 19, 6 reitera isso. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, a sexualidade e o ato sexual tem a ver com uma união que não é só física. É o que Deus nos ensina. É uma união que diz respeito à nossa emoção, aos nossos... a sua espiritualidade, a sua alma, a sua vontade, a sua estima. E daí que vem uma série de conceitos por isso. A gente precisa ter isso muito claro. O ato sexual é um ato que une vidas. O autor Derek Bailey fala: a relação sexual é um ato de todo ser e que afeta todo ser. É um encontro entre um homem e uma mulher, no qual cada um dos dois faz algo um para o outro, para o bem ou para o mal, e que não pode ser destruído. O efeito da relação não muda, mesmo que as pessoas ignorem a natureza radical do que fizeram. Então, existem consequências. Está até mesmo cientificamente provado que existe uma união na relação sexual. Tem um livro muito bacana que chama A Verdade Nua e Crua. É isso, né, Marcos? Verdade Nua e Crua. Que fala sobre aspectos científicos em relação a isso. E uma das coisas que ele fala é que existe um hormônio que é liberado durante a relação sexual que tem a ver com a afetividade e a união, que é a ocitocina, que é o mesmo hormônio liberado quando a mulher amamenta um bebê. Que isso tem a ver? Tem a ver com uma afeição, sabe? Com o estabelecimento de uma intimidade, um elo. E isso está cientificamente comprovado, mas Deus já estava falando isso faz muito tempo. Então, o que a gente aprende na Bíblia, quando a gente fala assim, o sexo fora do contexto do casamento está errado, por quê? Porque isso viola a natureza dele de unir vidas, entende? Então, se você faz algo que está fora do seu propósito, isso é uma deturpação. Esse autor Lewis Smedes fala: o sexo genital fora do casamento é errado porque viola a realidade íntima do ato. É errado porque as pessoas não casadas se envolvem em um ato que une vidas sem um propósito que una. O ato sexual assina e sela a união de vidas. E a união de vidas significa o casamento. Então, você que é líder de PG e que lida às vezes com casos assim, você tem que estar consciente que a relação sexual fora do casamento tem consequências e geram feridas. Feridas no espírito, na alma, na vontade, na estima. E que isso é uma ferida que vai supurando, sabe? E que afeta a espiritualidade. Então a gente tem que entender isso. Isso é uma coisa reversível? Não, mas precisa de um toque de Deus para que seja restaurado. Então, a gente entender essa questão da unidade no sexo é importante. Segundo, o sexo expressa a imagem de Deus. Karl Barth fala que o livro de Cantares é um comentário ampliado de Gênesis 2. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E não sentiam vergonha, não é só de não sentir vergonha, entende? É tudo que Cantares traz. É a intimidade, é o conhecimento, é a mutualidade, entende? É essa inteireza que existe. Então, o sexo, ele sempre expressa a imagem de Deus. Terceiro, Deus criou o homem e a mulher como seres sexuais. Gênesis 1 fala, criou homem e mulher. Então, assim, especialmente aqui, talvez para os jovens, a gente precisa, quando a gente fala de sexualidade para os solteiros no ambiente cristão, às vezes a gente tem aquela ideia de que você é um ser assexuado e de que você não tem essa esfera na sua vida, como se você não fosse afetado por isso até o momento que você se case, e aí pronto, casou, você está lá no quarto de hotel na sua noite de núpcias, pum, aí você
virou um ser assexuado, é assim? Não, certo? Você tem uma sexualidade inerente a você. E você, como solteiro, precisa aceitar, entender, lidar com isso e ser bem resolvido com isso. Não adianta negar que você tem impulsos, que você tem desejos, que você tem... Entende? Você tem essa esfera e a gente precisa entender. Você não é uma planária. Você não é uma bactéria. Você é um ser humano criado por Deus, com a sua sexualidade, que é uma expressão linda de quem Deus é em você, tanto homens quanto mulheres. Agora, se você parar para pensar que o sexo, vamos lá, o ato sexual, a gente sempre aprende, né? Eu acabei de falar, tem a ver com a sua emoção, tem a ver com a sua vontade, tem a ver com a sua afeição. Então, na sua sexualidade como solteiro, isso também é verdade. Então, talvez você seja, na sua condição de solteiro, o plano de Deus para você, seja que você não tenha um sexo genital, vamos chamar assim, você pode expressar a sua sexualidade em todas as outras esferas. Entende? Então, você pode expressar a sua sexualidade nos seus... no sentido dos seus relacionamentos, no sentido das suas amizades, no sentido da sua estima. A sexualidade do solteiro tem a ver com amar e ser amado, tem a ver com a sua satisfação emocional. Então, a pessoa solteira deve desenvolver muitos relacionamentos que sejam saudáveis, que sejam devotados, que sejam íntimos. Uma pessoa solteira, não é pelo fato dela não ter o sexo que ela não pode ter relacionamentos de intimidade. Entende? Relacionamentos de amizade. E isso, na verdade, é uma forma que Deus traz para a gente até de suprir essa última cereja no bolo, vamos dizer, essa última esfera que é o ato sexual, entende? Então, uma pessoa solteira saudável, quando ela tem amizades, ou ela tem um namoro também, porque o namoro também se encaixa aí, certo? Porque é um relacionamento de intimidade sem ato sexual, ela pode desenvolver essa esfera na vida dela. Então, quando você está no plano de Deus e você aprende a lidar com a sua sexualidade, nós somos bem resolvidos, e você tem esses relacionamentos saudáveis, você vive uma sexualidade saudável. Então, jovens que seguem a Jesus, eles são mais felizes, mesmo sem sexo. Entende? O sexo é uma coisa que parece assim, que falta aquilo, sabe? Como se você fosse incompleto por causa disso, entende? Não é isso que Deus está falando. Pelo contrário. Então, quando a gente aprende a viver dessa forma, a gente é muito feliz da mesma forma. Então, a gente vai falar um pouco sobre... isso, assim, é um pouco dessa ideia de sexualidade para os solteiros. E agora o Max vai continuar falando sobre alguns outros aspectos. E é muito importante você lembrar o seguinte, que assim como o ato sexual genital é a consumação completa do sexo de um homem com uma mulher, ele não é também a única expressão sexual. Quando um homem se relaciona com uma mulher, em qualquer instância que seja, é um homem se relacionando com uma mulher. Então, um dos aspectos da identidade é que é um ser sexual se relacionando com um outro ser sexual, ser masculino com um ser feminino. Você conseguiu entender? Agora sim, assim como existem o sexo completo, tá? Entre o homem e a mulher, dentro do casamento puro, tem um impuro também, não é verdade? Mesmo dentro do casamento. E da mesma forma, a relação do solteiro pode ser pura e pode ser impura. Pode ser com degradação emocional, pode ser com aquele sentimento de possessividade, pode ser com egoísmo. Agora, quando você consegue controlar os seus impulsos, e no seu relacionamento tem pureza, tem cumplicidade, tem intimidade, é Deus usando essa interação para trazer satisfação, para trazer aquela sensação de estar completo. Porque, por exemplo, Paulo não se casou. Paulo era incompleto por causa disso? Jesus não se casou. Jesus era incompleto por causa disso? Não. Agora sim, quando o solteiro ele consegue viver bem essa instância, ele está se preparando para se relacionar sexualmente de uma forma completa no contexto do casamento. Você consegue entender isso? Então, é isso que, esse aspecto nós queremos dizer, porque a gente vai passar aqui muita coisa de uma vez, e às vezes a gente vai passar meio rápido. Então nós vamos ir explanando cada um desses aspectos de um assunto que daria algumas séries de mensagens, tá? Mas você está junto, amém ou não amém? Então vamos lá, eleve a sua sexualidade. Você que é jovem, você que
já passou da sua fase de juventude, mas continua rejuvenescendo espiritualmente dia a dia, amém? Então vamos lá, eleva a sua sexualidade. Eu queria, para começar a falar sobre isso, falar um pouco sobre a luxúria. A luxúria é um dos pecados mais fortes da nossa sociedade. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você, por exemplo, não precisa ser alguém que tem muito dinheiro na sua conta bancária para ser avarento, sim ou não? Tem gente que tem pouco dinheiro e é avarento. Tem gente que tem muito dinheiro e não é verdade? Esse pecado capital não depende da quantidade de dinheiro que você tem, mas o quanto esse dinheiro dirige a sua vida. Assim como assim, o glutão não depende somente do tamanho do prato, mas do quanto a comida dirige a satisfação, as decisões. Tem gente que assim, ele já pensa em casa pensando no pote de sorvete que está lá dentro da geladeira, né? Isso é um pensamento gordo, eu costumo dizer. E da mesma forma, a luxúria não quer dizer assim, se você está praticando sexo genital e o sexo com outra pessoa fisicamente ou não. Depende do quanto o sexo dirige a sua vida. Você consegue entender isso? Tem gente que, por exemplo, que não é mais virgem e que viveu a sua restauração e que ele não é dominado pela luxúria, ao ponto que tem gente que nunca transou com outra pessoa e a luxúria dirige a vida dela. Entende? Então é isso que nós temos que entender quando a gente vai falar sobre sexualidade. Temos que elevar, temos que pensar de uma forma completa. E essa questão assim, quando a gente vai falar de sexo, de namoro, de relacionamento sexual, tem muito aquela questão do pode ou não pode. Assim, o pode ou não pode é muito legal para usar com o Levi, com as criancinhas na creche, né? Ou numa escola. Agora para adultos não é muito assim pode ou não pode, porque Paulo ele diz o seguinte, que as regras elas são insuficientes para mortificar a carne, não resolve. E o nosso alvo como cristão é mortificar a carne. Isso que vai fazer com que o sexo pare de dirigir a nossa vida. Sexo é bom assim como dinheiro é bom, assim como comida é boa. Porém, nada disso pode dirigir a nossa vida. São bons servos, mas péssimos senhores, amém? O que dirige a nossa vida é Jesus. Então vamos lá, para elevar a sua sexualidade, primeiro, viva o sexo como Deus criou, sem distorções. Em qualquer área da sua vida, nós temos que ter um alvo. Qual que é o alvo? Perseguir a criação perfeita divina. Amém ou não amém? Nós temos que perseguir o que Deus fez, porque muitas áreas da nossa vida é só a gente não estragar o que Deus fez. Amém? Então Gênesis 2, 23, 24. Olha o que o homem diz quando ele se une, quando ele vê a sua mulher. Disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos. Não tinha tanto a exploração da palavra, da língua naquela época. A poética era um pouco limitada, né? Então a poesia de Adão foi essa aqui. Essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á de varoa. Portanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Foi isso aqui que Deus criou, a unidade completa. Agora, o que o sexo que não foi o que Deus criou faz? O sexo ruim coisifica o outro, tira a personalidade, tira a pessoa da sua posição e a pessoa se torna uma coisa que supre desejos. O sexo ruim escraviza. Você se torna preso ao sexo 24 horas por dia, não consegue pensar em outra coisa, não consegue viver com fidelidade, você precisa obedecer aos seus desejos. É isso que o sexo ruim faz. O sexo ruim vem com sentimento de culpa. A pessoa se sente suja só de pensar em sexo. Desprezo pelo outro após a relação sexual, como Aminon teve por Tamar, ou aquela repulsa. Perda da sanidade. É inacreditável que as pessoas fazem para se sentirem felizes. A transexualidade, a homossexualidade, ou até mesmo que se expressa na heterossexualidade entre quatro paredes, muitas vezes é algo que significa a perda da sanidade. É um absurdo, gente. Se a gente for pensar que o livro 50 Tons de Cinza seja algo muito natural que todo mundo está lendo, que é sadomasoquismo. Imagina, tem que ter uma perda muito grande de sanidade para que isso esteja sendo assim. As pessoas estão amando ser escravas, entende? Isso que o sexo ruim faz. O sexo ruim tenta resolver o problema de rejeição, afirmação, autoestima com o próprio sexo e acaba se tornando depois muito mais dependentes, solitários e carentes. Então qual que é a distorção do sexo? A pornografia é uma distorção,
sexual. 1 Coríntios 6,8: fujam da imoralidade sexual. Qualquer pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Então o pecado da pornografia é um pecado contra o corpo. A pornografia é prejudicial porque ela banaliza o sexo, o torna desinteressante e tedioso. Por quê? Por exemplo, a fantasia do negócio, as sessões fotográficas, pornográficas, em estúdios e recursos gráficos, os famosos photoshops, eliminam praticamente todos os defeitos, criam uma fantasia. Olha só o que o Richard Foster fala: as cenas de excitação, cuidadosamente planejadas, podem fazer um relacionamento conjugal, que de outra forma seria completo, parecer comparativamente tedioso e sem graça. Que mulher poderia levar vantagem o tempo todo ao ser comparada com os seios voluptuosos, sorriso cintilante, as pernas sensuais que aparecem nas telas hoje em dia, que não existem, aquelas pernas, aqueles seios e aquele corpo, foram produzidos. Que homem pode equiparar-se aos corpos malhados e bronzeados que viraram referência nos meios de comunicação? Por que a gente gosta da fantasia sexual da pornografia? Porque a gente se vê como uma potência sexual, não é verdade? E a outra pessoa é incomparavelmente desejável. E ela jamais discorda de você, jamais tem aquele relacionamento de pessoa verdadeiramente. É enganoso, atraente e artificial. O sexo do comércio pornográfico é extremamente ágil, maravilhoso e extasiante. O sexo do mundo real é uma mistura de ternura e mau hálito, amor e cansaço, êxtase e desapontamento. Quando as pessoas acreditam no mundo dos sonhos, começam a olhar de maneira crítica para os defeitos do mundo real. De fato, começam a procurar um mundo de fantasia perfeito. Esse, faz de conta, é destrutivo tanto para a verdadeira sexualidade quanto para a verdadeira espiritualidade. O que acontece muitas vezes é que as pessoas se estragam antes do casamento e entram no casamento procurando algo que não existe. Qual que é a consequência? Há uma promessa de um sexo que não é encontrado. Por quê? Porque você não procura uma pessoa de forma completa, você procura um sexo incompleto, e aí depois você fica frustrado. Olha só, uma pesquisa descobriu que 70% dos jovens, adolescentes, entre 15 e 17 anos de idade, que tiveram acesso à pornografia online, 70% de jovens entre 15 e 17 anos de idade tiveram acesso à pornografia online. Só sobrou 30%, só que essa pesquisa é de 2007. Hoje, com certeza, subiu. Tem uma história, por exemplo, de um cara chamado Charlie. Ele começou vendo pornografia com 12 anos de idade. E ele só se deu conta do mal que isso fez na vida dele quando ele se tornou alguém que violentou outra pessoa, depois cometeu um crime de pedofilia e foi para a cadeia, e lá ele se arrependeu dos seus pecados, e hoje ele luta contra a pornografia no mundo real. Por que ele foi levado a esse ponto? Por causa de uma obsessão que o diabo entrou na pornografia na vida dele. Então assim, tem aqui alguns números sobre pornografia, que nem vai dar para a gente falar muito, mas só para você ter uma ideia. Demora-se, por exemplo, 39 minutos até que um novo filme pornográfico seja produzido nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos. A cada 39 minutos tem um novo filme pornográfico saindo nos Estados Unidos. 4,2 milhões em 2007 era o número de sites pornográficos que tinha, E assim vai. 35% dos downloads feitos na internet todos os dias em 2007 era de pornografia, com conteúdo pornográfico. Então essa é a distorção sexual que dirige a maioria das pessoas no mundo de hoje. E uma imagem pornográfica na mente de uma pessoa, mesmo que ela não seja relembrada de forma consciente, ela demora 18 anos para desaparecer da mente de alguém. É aquele negócio quando você deleta algo no HD e vai um especialista e consegue achar, já viu? Da mesma forma é o diabo e o pecado. Mesmo depois que você se sente perdoado, mesmo depois de algum momento, fisicamente aquilo está
dirigindo de alguma forma a sua visão. Os estímulos da nossa cultura tecnopornô também são distorções. Tem uma pesquisa que fala que os adolescentes que assistem os programas de TV com cenas ou qualquer tipo de conteúdo sexual ou diálogos hoje em dia, eles têm 2 vezes probabilidade mais de engravidarem antes do casamento. Então é algo errado com o apetite sexual que tem nas pessoas no mundo de hoje, não é verdade? A religiosidade na sexualidade também é uma distorção. Vamos ver, por exemplo, o que essa imagem nos mostra. Tem uma imagem aí no PowerPoint, olha só. Olha como se divide, na maioria das vezes, a sexualidade do crente. Essa parte, a cabeça, pertence a Deus. Só Ele mexe e produz os nossos pensamentos. Aí tem o coração. Essa parte pertence ao homem. Ele cabe governar o coração e os sentimentos. Ele faz o que quer, o que tem vontade. E aí essa parte ali, entre as pernas, essa aqui, pode esquecer. Ela pertence ao cão, ao demo, ao capiroto, ao coisa ruim. Então Deus está na cabeça e o diabo está entre as pernas. É o que a maioria das pessoas pensam hoje em dia. Então por isso eles fazem uma lista de regras. O sexo não é sujo. Se eu chegar no auditório e falar assim para um monte de homens, falar pecado, sabe o que vem na cabeça da maioria dos homens? Uma mulher vestindo uma lingerie de um outdoor. Só que o pecado não é exatamente o sexo. Sexo não é igual a pecado e pecado não é igual a sexo. Você concorda? Amém ou não amém? Deus criou o sexo e tudo que Deus faz é bom. O sexo não é sujo. A aparência de pureza também não significa mãos limpas e coração puro. A sexualidade não é machista, como também ao longo da história a igreja imputou esse valor no sexo. Deus também pode purificar completamente uma pessoa para viver uma nova história. Gente, olha só, eu vejo muita gente nesse aspecto aí vivendo a distorção da religiosidade. Ou seja, se a pessoa já teve um relacionamento sexual antes ou já teve uma experiência sexual anterior, as pessoas às vezes ficam com o pé atrás. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O que a gente tem que buscar? Se a pessoa é uma nova pessoa ou se ela já transou? Se ela é uma nova pessoa, amém ou não amém? E o sexo fora do casamento também é uma distorção. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, sobre esperar. Segundo, desfrute da sua identidade sexual original, ou seja, homem e mulher. Seja homem ou seja mulher. Não tem como, não existe nenhuma outra opção além dessas 2 opções. Então Gênesis 1:27, assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher. O que torna esse assunto tão simples, complexo? Por exemplo, quem tem a sua luta da homossexualidade, os heterossexuais não conseguem compreender esse universo na sua totalidade, não sabe o que é alguém que luta com um desejo sexual por uma pessoa do mesmo sexo. Ele apenas tem o valor da verdade, que é verdade. Os homossexuais sentem-se incompreendidos, estereotipados, abusados e rejeitados. A igreja bíblica sente-se traída e cercada pela ditadura homossexual e por líderes e igrejas que se posicionam a favor. E os que não estão bem resolvidos com a sua identidade sexual são feridos e perseguidos. Agora é o seguinte, nós temos que crescer na graça, temos que crescer na aceitação. Se for necessário, a gente tem que pedir perdão para alguém que luta nessa área, porque ele foi perseguido e rejeitado como pessoa, sim ou não? Em nome da igreja. Agora uma coisa a gente não pode fazer, é abrir mão do valor da verdade bíblica. Agora sim, tem muita gente dizendo assim, lá em Levítico fala que é vergonhoso um homem ter relação com outro homem, a mulher ter relação com outra mulher, mas lá também fala mais um monte de outra coisa, que o homem não pode cortar a barba, que não sei o quê, então vamos fazer tudo aquilo lá? Agora sim, não dá para pegar só esse texto e achar que a Bíblia não é clara. Por quê? Porque a Bíblia é clara e direta sobre a homossexualidade. Está lá em Levíticos 18, 22, 23, Romanos 1, 21, 27, 1 Coríntios 6, 9, 1 Timóteo 1 e 10. Agora eu vou ler só um desses textos. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Por quê? Porque rejeitaram a Deus. Até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza do corpo. Está falando de uma perversão sexual como sexo anal.
E da mesma forma, ele está dizendo, da mesma forma os homens também abandonaram as relações sexuais, relações naturais com as mulheres, e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Tem alguma dúvida? Está claro, não está? Agora sim, temos que ter graça? Temos. Podemos abrir mão da verdade? Não. Temos graça e aceitação quanto à pessoa, e intolerância quanto ao pecado. Amém ou não amém? Terceiro, vença a escravidão sexual assumindo a sua posição. 2 Coríntios 10:5. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Fala comigo, fazemos com que ele obedeça a Cristo. A Bíblia está dizendo que você tem a capacidade em Cristo Jesus de mandar no seu pensamento e ele vai te obedecer. Quem pode dizer amém por isso? Seu pensamento não é algo fora de controle. Então você pode assumir a sua posição. 1 Coríntios 14:25. Seus pensamentos secretos serão revelados. Imagina essa situação, gente. Meu Deus do céu. A gente não queria estar nessa sala onde tudo seria revelado, não é verdade? Mas a Bíblia está dizendo que nós podemos dominar os nossos pensamentos. Primeira coisa, como é que eu domino a minha vida e assumo a minha posição? Eu tenho que encher minha vida de Deus. Tem gente que acha que vida cristã é só tirar. É tirar muita coisa. A gente tem que desaprender muita coisa, não é verdade? Mas também é colocar o melhor. No lugar daquela coisa ruim, tem algo que vai suprir completamente e não vai acrescentar dor. Porque aquilo que vem de Deus não acrescenta dor. Encha a sua vida de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, é puro, é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem muita coisa boa para pensar e você pode mandar o seu pensamento para essa direção. Em Cristo você pode dizer sim e não. A revelação dessa palavra, eu tenho testemunhado na vida de muitas pessoas que têm vencido, por exemplo, a pornografia e a masturbação, entendendo esse texto aqui, uma revelação no nosso coração. Romanos 6 e 8. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Que Deus traga a revelação completa e essa verdade dos nossos corações e também te instrua a aplicar essa palavra também na vida dos seus liderados em nome de Jesus, amém? Guarde esse texto, anote esse texto, ministre esse texto na vida das pessoas do seu PG que são solteiras e que são casadas também, amém? Autoridade bíblica você tem aí. Parece que é quase impossível, mas não é impossível. Em Jesus tudo é possível, amém? Viva a santa terapia pedindo ajuda. Tem a terapia que é humana e tem a santa terapia que é divina. E como que ela funciona? Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros para que sejam vocês curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tem outra versão que diz que a oração do justo tem muito poder. Quem aqui é justificado? Então cada um aqui pode orar um pelo outro e o outro vai ser curado. Amém? Agora tem muita gente tentando travar essa luta sozinho. Sabe por quê? Porque é difícil se expor, ainda mais nessa área. Agora olha o que o Richard Foster fala. Um dos mistérios mais restauradores que podemos exercitar é o de aprender a orar uns pelos outros a respeito das nossas fantasias sexuais. Nessa área tem um amigo que ora por mim e eu por ele. Você não pode sair daqui sem resolver isso na sua vida, tá? Se você não está no MDA, em nome de Jesus resolve isso logo, tá? Pega no pé do seu coordenador, se depende dele, mas você tem que entrar nesse nível de confessar fantasias e tentações. Sabe para quê? Para que você não confesse pecado, porque você vai ser curado antes do pecado vir à luz. Amém ou não amém? Resolva todas as suas necessidades sexuais tendo Jesus no centro. É assim que a gente vai viver. Gálatas 5:24. As pessoas que pertencem a Cristo já crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Olha só, eu recebo ainda perguntas de pessoas perguntando assim: mas a masturbação é pecado? Por exemplo,
é uma atividade moralmente aceitável para um discípulo de Jesus? Ajuda contra a promiscuidade sexual? É melhor assim do que sair por aí, por exemplo, num prostíbulo e coisas assim? E as fantasias que invariavelmente estão presentes no cenário da masturbação, como que resolve esse negócio? Então vamos falar aqui algumas coisas rápidas que talvez você já sabe, ou talvez você vai ter mais argumento para lidar com você mesmo ou na vida de outras pessoas. A masturbação não ocorre em um vácuo sem imagens, não é verdade? E muitas vezes a imagem que vem na sua mente é de uma pessoa que se tornou uma coisa na sua cabeça. Já começa por aí. Ali ela só está satisfazendo um desejo. E é uma pessoa que foi escravizada, que apareceu num filme pornográfico, que estava sendo usada por quem? Não é verdade? Aí você fala, não, eu faço pensando numa cachoeira. Tá bom. A tendência da masturbação é tornar-se obsessiva, ou seja, vicia. Quanto mais a masturbação tender à obsessão, tanto mais tenderá ao isolamento. Deus é a nossa única obsessão legítima. O que é de Deus não te aprisiona. Também a masturbação leva à despersonalização. É uma atividade solitária. Namoro, coloque as suas paixões no lugar. Então 1 Tessalonicenses fala sobre isso, que Deus quer que a gente viva livre da imoralidade, cada um saiba viver com um modo que agrade a Deus, com todo respeito, não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, e não que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão. Ele está falando de defraudação, de alguém que Jesus morreu por aquela pessoa. Nem desrespeite seus direitos, pois como já lhes avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o Espírito Santo. Então assim, primeiro, o nosso jeito de namorar é algo que não faz parte de um contexto bíblico, ou na maioria dos namoros. E todo o contexto de um namoro, ele tende a levar para o ato sexual antes do casamento, não é verdade? Isso é o que é mais natural no contexto de um relacionamento hoje. Então, você que é cristão, você que também está aí liderando alguém, liderando pessoas, você tem que ter muita responsabilidade nesse assunto diante de Deus. Deus vai cobrar de todas as pessoas, e quanto mais você recebe, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você cresce, mais você tem a cobrança para viver aquilo que você está recebendo, sim ou não? E você tem que levar isso muito a sério. E a única forma de vencer o pecado é fugindo dele, é fugindo da situação que pode te levar ao pecado. E isso tem que ser levado em conta no namoro. Agora eu não vou ficar falando o que pode, o que não pode, mas qual é a situação que leva um namorado a cair com uma namorada? Você sabe, né? Não precisa ficar falando, mas você sabe. Ficar no carro sozinho até não sei que horas, né? Ficar sozinho na casa. Ou você sabe qual é a sua tentação, qual é aonde que você se vê mais vulnerável. Evite, fuja dessa situação. Como a gente fala sempre para os jovens, por exemplo, se é pecado comer pizza, para que você vai na pizzaria? Não é verdade? Você vai ver ali que chega um momento que você não consegue mais, então não passa nem na porta. É assim que nós vamos vencer. Amém. Então agora é hora da Mariana falar também, que eu já falei muito. Próxima parte. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu quero falar bem rapidamente com vocês sobre a questão do plano de Deus pra gente. Sobre realmente, pra gente não, que eu já casei. Amém. Mas, pra gente também, porque eu também passei por isso. Mas, da gente realmente ter esse tempo de esperar pelo momento certo de Deus. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão da espera. Esperar é escolher o melhor. Deus não é negativo quando Ele fala que nós temos que esperar, quando nós temos que nos resguardar. Ele é positivo. Provérbios 5,18 é um texto lindo que fala sobre a relação sexual e fala: portanto, alegre-se com a sua mulher e seja feliz com a moça com quem você casou. Sabe, Deus fez o sexo, colocou o homem e a mulher dentro de um casamento e falou: meu filho, aproveita, vai que é tua. Sabe? Falou, é bom, eu fiz porque é bom, é prazeroso.
Seja feliz com a mulher da tua juventude. Deus não é negativo, é positivo. Ele tem o melhor para você. Agora, quando existe uma coisa que foi feita e a gente não sabe para o que ela serve, normalmente a gente usa isso por uma outra coisa que eu não sei o que é. Eu não sei se isso aqui é um cabo. Eu posso usar para qualquer outra coisa. E a probabilidade de que eu use mal é grande, na verdade. Se eu não sei o que é. Então, assim, o Levi, por exemplo, ele gosta de pegar um negócio de hidratante dele e comer. Porque ele não sabe por que serve. Mas ele gosta de ficar lá colocando a linguinha no hidratante. Eu falo, Levi, não pode. Aí daqui a pouco ele está lá comendo hidratante de novo. Porque ele não sabe para que serve. Ele não sabe o manual. Ele morde fonte de computador. Então... Então, Deus colocou um manual, Ele colocou um padrão, Ele colocou o caminho para uma coisa que é boa. Então, quando você escolhe esperar, você escolhe o melhor. Agora, grife a palavra escolhe, porque escolhe é uma decisão da sua mente. Então, assim, a gente pensa muitas vezes que o sexo tem a ver com o seu órgão genital, que é isso que tem a ver, né, com sexo. Mas sexo, seu órgão sexual mais poderoso não é o que está entre as suas pernas, é o que está entre as suas orelhas. É o seu cérebro, é a sua mente, você entende? Então é uma questão de escolha. Escolha o melhor, seja inteligente, leia o manual, use conforme Deus tem colocado para você. Segundo lugar, esperar não significa parar a sua vida. Eclesiastes 11:9 fala: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Não é porque você não está tendo relação sexual que você tem que parar a sua vida, que tudo parou, que você é uma pessoa incompleta. Acaba com esse mito na sua vida. Deus te fez uma pessoa muito maior do que isso, muito mais completa. Então, se você hoje está solteiro, seja um solteiro feliz enquanto espera. Enquanto você está vivendo esse tempo diante de Deus. Agora é tempo de você avançar, crescer, se aperfeiçoar, fazer amizades, viajar. Gente, hoje eu sou uma pessoa casada. Eu não tenho a mesma liberdade que eu tinha quando eu era solteira. Casamento é uma bênção, família é uma bênção, mas tem coisas que eu não posso fazer mais porque eu sou casada. E se você conversar com qualquer pessoa... se você conversar com alguma pessoa que é casada e que está num momento chato no casamento, ou alguma coisa, você pode ter certeza que a pessoa fala: eu faria as coisas diferentes quando eu era solteira. Então entenda que você está vivendo uma fase na sua vida muito preciosa, que não vai, ela não vai voltar mais. Entende? Então aprenda a aproveitar. A sua vida não está parada só porque você não está tendo sexo, gente. Entendeu? Então não pare, avance, viva, explore, você tem uma energia. A Bíblia fala, né? Os solteiros têm mais tempo para fazer de uma devoção para com Deus. Terceiro, Deus te chama para pureza e não somente para espera. O Marcos falou sobre isso aqui, né? Deus não te chamou só para esperar, Deus te chamou para pureza. E pureza é o quê? É o seu propósito original. É isso que é ser puro. Então, quando a gente vive o nosso propósito original, a gente consegue viver a nossa sexualidade de forma sadia e ver o outro de uma forma sadia também, entende? Ver o outro, antes de você tomar qualquer atitude que defraude, que engane, que faça alguma coisa, que coisifique o outro, você enxerga aquela pessoa como uma obra de Deus, como um filho, filha amada de Deus. E aí você consegue se relacionar com ela de uma forma saudável. As pessoas falam: não tem um versículo na Bíblia que fala não transe antes do casamento. Mas a Bíblia fala sobre pureza e fala sobre lascívia. A Bíblia também não fala não mate a sua mulher, não é verdade? Mas isso não quer dizer que Deus não está orientando isso. Então nós temos que ter discernimento. Quarto, esperar é crer. Esperar é crer que Deus tem o melhor para você. A partir do momento que você tem essa vida com Jesus, você tem escolhas de fé diante de você. Escolhas de fé. Gente, a gente está aqui porque a gente tem fé. Certo? Nas promessas de Deus, não só no sexo, mas na sua vida financeira, na sua vida familiar, no seu lugar da eternidade. Então, escolher esperar é uma decisão de fé diante de Deus. Deus é um Deus de promessas. E se Ele tem uma promessa para você nessa área, gente, escolhe o que Deus fala para você. Não escolhe o que o mundo está dizendo ou as suas vontades. Tenha uma atitude de fé em escolher o que Deus está dizendo para você. Porque Ele é um Deus fiel.
e é um Deus de promessas. Então escolha o melhor caminho, escolha honrar ao Senhor e acredite que Ele tem o melhor para você na área da sua vida. Amém. Quando você espera, sabe o que você está fazendo? Porque o mundo toda hora fala para você avançar o sinal, não é verdade? Você está mostrando que Deus é verdadeiro e o mundo é mentiroso. Amém? Isso é você viver sua fé. Sexo e liderança. Sexo no tempo de solteiro e a sua liderança. Tem uma pressão, não é verdade? Tem os mitos da liderança com relação à sexualidade. Sexo oposto. Olha o que está escrito lá em 1 Timóteo 5,2. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Que orientação é essa aqui que Paulo está dando? Paulo está orientando Timóteo. Fala, se você vê uma moça, trate ela como a sua irmã. Se você vê uma senhora, trate ela como a sua mãe, com todo respeito, com sentimento puro, com uma afeição que vem de Deus. Então é isso que nós temos que viver na nossa vida purificada, entregue, da carne mortificada diante de Deus. Agora deixa eu dizer para você, isso é possível. Você não vai ser mais um solteiro que fica olhando para tudo que é lado com a metralhadora, dizendo que tudo é alvo. Não vai ser assim em nome de Jesus, que vai sair dando tiro para todo lado. Todo mundo é alvo potencial. É assim que a maioria das pessoas vivem. Vai rolar, não vai rolar, se não vai rolar, mudei de lugar, mudei de direção, e vai o tempo todo assim. Você vai ver as irmãs como a sua irmã em Cristo, e Deus vai te dar essa purificação dessa sua cabecinha, tá? Que vai entender como é que ela funciona, tá? Então olha só, tratar os outros com pureza, estabeleça limites saudáveis, tá? Ou seja, conversas, você não vai ter qualquer tipo de conversa com qualquer pessoa do sexo oposto. Então não aconselhe, por exemplo, o sexo oposto sobre sexualidade, é fria, não vai dar certo esse negócio, tá? Passa para outra pessoa do mesmo sexo. Também, por exemplo, as famosas caronas, né? Com propósitos, né? O sexto propósito no cara. Cuidado com esse negócio, tá? Você aí para cima e para baixo, sozinho com aquela pessoa, não é só amizade, tá? Cuidado com esse negócio. Não é que a gente duvida que seja só amizade, só que você está se expondo a algo que pode você em algum momento não controlar. Quantas vezes eu já ouvi, já viu aquele negócio? Então, mas a gente estava e rolou, né? Tá bom, eu entendo, porque você foi totalmente incapaz de impedir. Ok, Deus te abençoe. É assim que funciona, gente? Você se colocou nessa situação. Então cuidado, não se coloque em situações assim. Não fique toda hora, né, cineminha, toda hora junto. Cuidado com esse negócio. Cuidado com aproximações que podem gerar expectativas erradas. Mensaginha todo dia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, por isso eu te amo também. Deus abençoe seu dia. Nossa, você é o bom perfume de Cristo, eu sinto esse perfume. Todo dia não estou mandando texto bíblico, né? Aí a pessoa está quase matando o outro de carência, e você manda aquela mensagem naquela manhã que ela está se sentindo na fossa, né? Não vai dar certo esse negócio, cuidado, tá? Então você tem que ter cuidado com essas expectativas erradas, né? Você está o tempo todo, não, eu vou pedir carona, e sempre a mesma pessoa, e toda hora você até inventa carona para... Cuidado com esse negócio, tá? Cuidado com as roupas que você usa. Segundo, a aparência do mal. Sem cotoveladas, por favor. Afastem-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Vamos ler comigo? É BD aqui, ó. Afastem de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:11. 22, amém. Ainda bem que vocês me livraram da heresia, hein, gente? Então, cuidado com esse negócio de não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Você sabe, né? O pastor Fabiano já falou. Lá no inferno tem um coro gigantesco que canta dia e noite. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Cuidado. E você como líder, olha só, isso não pode ser uma prisão para você. Mas eu costumo falar para todo mundo que vai liderar. Se você não ouviu eu falando isso para você na entrevista para se tornar líder, o seu coordenador, seu supervisor falando, eu vou falar para você agora. Você está numa mesa, conversando, no sanduíche, na pizza, no caldinho depois do culto. Está todo mundo lá, a galera lá. Aí o povo começa a bater papo. Daqui a pouco surge um assunto controverso.
alguma coisa sobre sexualidade, sobre alguma coisa de doutrina, qualquer outra coisa. Aí, sabe o que todo mundo vai fazer? Automaticamente as cabeças se viram para você. Fala, o que ele vai falar agora? E o que você fala, às vezes, se torna uma lei na vida da pessoa, né? Ou se torna algo ali que ela vai dirigir as decisões dela. Então, cuidado com a aparência do mal. Então, isso é mais do que o que é pecado e o que não é. Tem coisas que não são necessariamente pecado, mas não são apropriadas. Por quê? Porque você está andando em um outro nível. Deus te deu uma posição de destaque, de liderança, de influência. Você consegue entender? Amém? Então as pessoas vão te julgar por causa da aparência do mal. Então estabeleça também limites. Só ande no que é sim, no que não é não. O que é isso? É amizade? O que é isso? É namoro? O que é isso? É tempo de oração? Então ande no sim e no não. Quando começar a ficar assim, mais ou menos, oficialmente começou. O que é isso? Né? Você perguntar para um líder, uma vez perguntei para um líder, e aí, você está namorando? Tô, desde quando? Oficialmente começou. O que é o não oficialmente? Né? Terceiro, só há um jeito de liderar, pelo exemplo. Tá? Não adianta se você fala uma coisa, se o seu testemunho é mais alto do que o que você está falando, contrário, de forma contrária, não tem como. Então, por isso que Paulo ele fala com autoridade, me imitem assim como eu sou imitador de Jesus. Assim tem que ser a sua vida. Você tem que pensar o tempo todo, Jesus teria esse tipo de relacionamento, esse tipo de comportamento, usaria essa roupa, veria esse filme. Você não pode assistir qualquer filme. Se você vai com seus liderados naqueles filmes que você sabe com 5 minutos de filme que não presta e você continua lá até o final, você não está liderando bem. Porque você está dando um exemplo, olha, isso, a sua cabeça é uma lata de lixo, assim como a minha é também. Então vai e assiste tudo, entende? Então só existe uma forma de liderar, pelo exemplo, amém? Você entendeu? Então se você buscar cura, seus liderados também vão fazer. Se você buscar alguém para confessar seu pecado, seus liderados também vão fazer. Se você enche a sua cabeça de coisa boa, é isso que seus liderados vão fazer. Você é como a tampa da panela, tá? Ninguém vai além de você. Você como líder, você precisa estabelecer ali o parâmetro, o valor, o alvo pelo qual as pessoas vão buscar, amém? E vença os mitos do líder. Por exemplo, tem gente que acha que ser líder é ser isolado. Uma vez uma líder veio falar comigo, não, eu estou saindo da liderança porque eu estou me sentindo sozinha, parece que as pessoas têm medo de conversar comigo, têm medo de chegar até mim porque eu sou líder. E aí ela criou um mito na cabeça dela, porque ela achou que ela tinha perdido a capacidade dela de ser uma pessoa, uma amiga, que você não se esconda por trás de um título, tá bom? Não é porque você tem que fugir à aparência do mal que você não pode conhecer alguém. Tem gente que se sente culpado só de sentar na mesa para tomar um chá com alguém, numa tarde. Fala, nossa, mas se alguém me vê, que Deus te livre dessa escravidão hoje em nome de Jesus, tá? Qual que é o problema se alguém achar que você está gostando de alguém? É pecado isso? Tá? É a única época da sua vida que alguém pode falar que você está gostando de alguém, amém? Então, deixe que as pessoas falem, é o momento delas falarem, assim, é o momento de você viver isso, se elas vão falar ou não, aí é problema delas, tá? Você não vai viver em função dos outros, então não se isole, não se limite a não conhecer alguém, viva a sua época de solteiro como solteiro e seja um solteiro feliz, em nome de Jesus. Amém. Também seja destituído da religiosidade, tá? Tem coisa que é só aparência, mas não é realidade. Se tem coisas que você está vivendo pela aparência, cuidado. Também cuidado com o seu foco excessivo na posição. O líder que fala toda hora, não é porque eu sou líder, eu não posso, porque eu sou líder, porque eu sou líder, porque eu sou líder. Que raiva que dá, gente, né? Seja pessoa, seja gente, tá? Se você faz tanta coisa assim só porque você é líder, então, se você não fosse líder, você não faria nada disso? É isso? Então você se tornou um hipócrita com título, entende? Então você precisa viver a essência. Tudo bem, eu não vou fazer por quê? Porque não agrada a Deus. Agora a sua posição de líder, ela pode ser um incentivo para você se purificar mais, mas não um peso, não um foco excessivo, amém? Eu quando estava namorando com a Mariana, já era líder de jovens, e eu assim, tudo que a gente ia conversar, a gente evitava, não, porque eu sou líder, não pode, não, olha, essa é uma oportunidade para a gente viver isso com excelência, e Deus vai trazer o melhor para nós, porque Deus é positivo, amém? A gente perseguir, é um incentivo a mais, mas não é uma religiosidade, um foco excessivo. Também tem aquele mito, quem não viveu não pode aconselhar. A gente teve um caso no PG, que por exemplo, alguém
estava tendo um relacionamento sexual fora do casamento. E a líder, ela nunca tinha tido um relacionamento sexual. E aí aquelas pessoas começaram a procurar quem já tinha tido, porque achava que a líder não tinha autoridade para aconselhar. Eu te pergunto, quem tinha mais autoridade para aconselhar? Amém ou não amém? A líder. Agora sim, por exemplo, eu preguei, quantos anos? Eu preguei, a primeira mensagem de namoro que eu preguei, eu tinha 21 anos, eu preguei até os 27, solteiro, falando que era importante seguir o que Deus dizia. Qual que era a autoridade que eu pregava? A palavra de Deus. Se você não viveu algo, às vezes, por exemplo, você não tem filhos, como é que você vai aconselhar um pai? Faz sentido. Você pode usar a Bíblia? Pode. Isso vai te dar autoridade? Vai. Mas é bom que a pessoa também tenha outro conselheiro. Não tem problema, mas não significa que você não tenha autoridade. Amém? Então isso é também muitas vezes um mito. Agora não quer dizer que você, algumas vezes é muito melhor você ir passar por outra pessoa, tá bom? Porém, você tem autoridade da palavra de Deus que te confere autoridade e posição para exercer liderança com zelo, com pureza e com grandeza para a glória de Deus. Amém? Imagina se só quem bebeu pudesse acompanhar quem bebe. Então todo pastor tinha que beber, tinha que cheirar, tinha que fumar para ajudar as pessoas, para pregar sobre isso. É verdade isso? Não, não é verdade. Amém? Porque a verdade de Deus é verdade na vida de qualquer pessoa. Aplique e você vai saber que é verdadeiro, que é bom, que traz bem, que faz bem. Amém? Queria terminar aqui falando um pouquinho sobre, assim, lendo um trecho aqui de um livro do C.S. Lewis. Olha só, todos vocês aqui já estiveram diante de uma situação de tentação na sua sexualidade, que você falou assim: isso é difícil demais, parece que é maior do que eu. Sim ou não? Sim. Quando você está falando assim, você está dizendo que você luta contra isso, porque era difícil, porque você não queria fazer. Sim ou não? Olha o que o C.S. Lewis está dizendo: nenhum homem sabe quão mau ele é, até que tenha tentado de toda maneira ser bom. Uma ideia tola, mas muito atual, é que as pessoas não conhecem o significado ou não, passam por tentações. Isso é uma mentira óbvia. Só aqueles que tentam resistir à tentação sabem o quão forte ela é. Afinal de contas, você descobre a força do exército inimigo lutando contra ele e não cedendo a ele. Você descobre a força de um vento tentando caminhar contra ele e não se deitando no chão. Um homem que cede ante a tentação, depois de 5 minutos, simplesmente não sabe o que teria acontecido se tivesse esperado 1 hora. Essa é a razão pela qual as pessoas ruins, de certa forma, sabem muito pouco sobre a sua maldade. Elas viveram uma vida abrigada por estarem sempre cedendo. Nós nunca descobrimos a força do impulso mal dentro de nós, até que nós tentamos lutar contra ele. E Cristo, porque ele foi o único homem que nunca se rendeu à tentação, também é o único homem que conhece completamente o que a tentação significa. O único realista no total sentido da palavra. Amém? Jesus sabe o que é tentação mais do que eu e você. Nós nunca vamos surpreender a Deus dizendo o quão difícil é permanecer puro, porque Ele sabe exatamente o que é isso. É por isso que Paulo fala, o C.S. Lewis está dizendo que a gente sabe o quanto a gente é mal, quanto a maldade que está dentro de nós é forte, quando a gente luta ferrenhamente contra ela, contra a maldade. Por isso que Paulo fala: eu sou o pior dos pecadores. Sabe por quê? Porque ele sabia o tamanho da maldade que havia dentro dele. Sabe por quê? Porque ele tinha resistido ao seu máximo. Por isso que ele fala lá em Hebreus 12: não desista, não fique pelo caminho, vocês não resistiram até o sangue. Aqui estão aqueles que vão poder dizer isso também, em nome de Jesus. Eu sou o pior dos pecadores, porque eu tenho lutado contra o pecado. Eu sei como é difícil lutar contra o pecado, mas eu sei que a graça de Deus me basta. Eu sei que ela é suficiente. Eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. E você nunca, sua vida nunca vai dizer para alguém que é impossível ser puro, porque você vai viver a purificação, a santificação, a honra, a grandeza da sexualidade diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Queria que só as mulheres agora ficassem em pé. Queria que a Mari orasse pelas mulheres nesse assunto, e depois eu vou orar pelos homens. Oi, Pai querido, te agradecemos por esse tempo, Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina, Pai, que nos molda, que nos sonda, Jesus.
Pai, eu quero te pedir por cada filha amada do Senhor aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, que nesse tempo o Senhor sussurre palavras de amor e de afirmação aos ouvidos dela, Pai. Porque elas são filhas amadas do Senhor, completas no Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor guarde a sexualidade, Pai, em toda a sua inteireza, Senhor. Física, emocional, espiritual, Pai. Deus, o Senhor conhece as expectativas, os sonhos, as lutas, Pai. Ó Deus, o Senhor nos conhece mais do que a nós mesmos. Pai, nessa noite eu oro, Senhor, por um renovo do Senhor, Pai. Ó Deus, um renovo, Pai, de propósito, de decisão, mas um renovo de esperança, Pai, um renovo de alegria, Pai, um renovo, ó Deus, de força no Senhor. Pai, que o Senhor confirme no coração das tuas filhas as promessas que o Senhor tem guardado, Pai. As promessas que o Senhor tem guardado de um novo tempo, Pai. Ó Deus, de coisas, ó Deus, que o melhor está por vir. Deus, mas hoje mesmo, ó Deus, ainda enquanto solteiras, nós somos completas no Senhor. No Senhor nós encontramos o nosso amor perfeito. Deus, livra as tuas filhas do mal. Livra as tuas filhas, ó Pai, de enganadores, de tropeços. Em nome de Jesus, guarda as tuas filhas, ó Pai. Ó Deus, por cima e por baixo, por todos os cantos. Que elas sejam protegidas pelo Senhor, guardadas pelo Senhor, para o melhor que o Senhor já tem para a vida delas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que os homens solteiros ficassem em pé. Agora eu quero orar por você. Amém. Feche seus olhos agora. Pai querido, para nós homens, muitas vezes o sexo está ligado à aceitação. E muitos homens têm conquistado mulheres, têm se envolvido com mulheres, ou têm cedido à tentação nessa área. Ou muitos homens até têm lutado com sentimentos e tentações homossexuais por causa de carência, de validação, de aceitação. Ó Deus, em nome de Jesus eu quero declarar sobre a vida de cada homem nesse lugar, que eles vão ter a percepção completa de um pai amoroso que olha para eles e fala que eles já deram certo. Eles são agora, Pai, tendo a percepção da validação, da forma que o Senhor os fez, da força que o Senhor colocou na vida de cada homem. Em nome de Jesus, Senhor, eles, em nome do Senhor, vão estar livres para viver a sexualidade no Senhor de forma completa. Hoje, no tempo de solteiro, da forma que eles podem viver, e depois, Pai, no contexto do casamento que o Senhor preparou, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, que eles estejam livres, ó Deus, para se relacionar com outras pessoas, Pai, como amizade, também na forma de cuidado com os seus irmãos e com as suas irmãs, os vendo, Pai, com afeição pura, Pai, em nome de Jesus, com interesse puro. Ó Deus, eles vão fugir da aparência do mal. Ó Deus, eles não vão viver debaixo do pode, não pode. Eles vão viver, Pai, debaixo da inspiração, da orientação, da sabedoria do alto, que os elevará a um comportamento santo, aceitável, puro e honroso diante de Deus e dos homens. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor purifique as memórias, Pai. Que o Senhor purifique, Pai, a vida de cada um. Ó Deus, que eles possam estar livres, aqueles que já tiveram, Pai, algum tipo de contaminação da sua sexualidade. Ó Deus, que eles possam viver a cura completa em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, declarando também que o Senhor os proteja, pedindo a Tua proteção. Ó Deus, em nome de Jesus, como líderes espirituais, Pai, desse rebanho, Pai. Ó Deus, debaixo do envio que o Senhor tem nos dado, conferido essa autoridade, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro proteção completa, em nome de Jesus, por onde eles forem, onde eles entrarem, que o Senhor os livre de tropeçar, os livre da tentação, e Pai, que o Senhor os prepare para serem maridos, para serem pais, em nome de Jesus, no tempo de Deus, em nome de Jesus, nem um dia mais, nem um dia menos, mas o tempo de Deus, em nome de Jesus, para serem homens de verdade, Pai, em todo o tempo, e exercer, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante deles como oportunidade. Eles vão crer que tudo que o Senhor faz é bom, que esperar pelo Senhor é esperar pelo melhor, em nome de Jesus, e eles vão viver esse melhor, e não serão roubados, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor também dê autoridade para liderar, para ensinar, com exemplo, com palavra, com vida, em nome de Jesus, para proteger outras pessoas também, de acordo com a graça que eles têm recebido.
nós oramos, Pai, os abençoamos e declaramos, Pai, que esse rebanho vai viver, os rebanhos de solteiros da nossa igreja, eles estão aqui representando todo o rebanho de solteiros dessa igreja. Eles vão viver de forma sadia e pura diante do Senhor, sendo felizes no tempo de hoje, que eles estão solteiros e vão viver depois no tempo de casados também, o tempo puro e abençoado pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.